Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês resumidamente como que foi a minha primeira gestação, como que foi o meu parto e tudo mais. Vai ser um resumão mesmo. Eu vou separar em 3 vídeos, afinal das contas são 3 moças, então eu vou contar pra vocês basicamente como que foi. Bom, resumidamente, na minha primeira gestação foi bem tranquilo, apesar de eu ter tido bastante enjoo por um certo tempo. Se eu não me engano, até uns 4, quase 5 meses eu tinha muito enjoo ainda, mas foi uma gestação tranquila. Eu tive alguns problemas sim, eu falo tranquila comparado, né, a outras, enfim. Depois eu deixo pro próximo vídeo, eu conto pra vocês como que foi. E aí com 5 meses a minha filha virou, ela já estava encaixada, ela estava com uma pressa danada de nascer. Então ela já tinha ficado, já estava encaixada, e aí eu tive placenta prévia, né? Então isso foi, de certo modo, foi uma questão um tanto grave, mas foi tranquilo de lidar, né? Com bastante repouso, nada que não se resolva, e aí foi assim que eu fiz. Ela... Tudo bom? Ela continuou encaixada, mas a placenta voltou ao lugar, eu consegui ter uma gestação tranquila. Eu estava com 36 para 37 semanas já de gestação, quando eu comecei efetivamente a entrar em trabalho de parto. Fui ao hospital, lá eles viram que eu estava já com dilatação, e aí de lá mesmo eu fiquei, né? Eu fiquei porque eu já estava dilatando, eu estava tendo contração, e lá eu fiquei. Pra mim foi um pouco complicado todo esse processo, porque eu tive que aguardar para fazer. Eles não quiseram fazer o parto onde eu estava, né, no pronto-socorro, porque era considerada prematura, então eles queriam levar ao hospital para ter uma maior segurança referente a todo o procedimento, senão eu iria ter algum problema, né, durante todo o processo. Justamente nesse dia eu tive minha pressão, ela subiu. A minha pressão durante a gestação toda foi uma pressão normal. Eu levei tudo tranquilo, apesar de eu ter engordado bastante, isso é um perigo, né, na gestação. Mas eu tive minha pressão normal, os meus exames sempre estavam bem, estava tranquilo, tudo tranquilo. Mas aí no dia do parto aconteceu da pressão subir, e aí foi um dos fatores que eles não quiseram, assim que eu fui transferida. Eu fui transferida para o hospital, eles não quiseram fazer um parto normal, né? Não foi me dito, esse eu acho que é o maior dos problemas, eles não falaram nada pra mim. Não falaram que a previsão que iria ser um parto cesárea, não falaram que eu teria que aguardar até o próximo dia. Ah, detalhe, quando eu fui pra lá, o médico fez o exame de toque para ver se eu estava dilatando mais ou não, como que estava a evolução, né, do parto. A minha bolsa rompeu, então eu fiquei basicamente de um dia para o outro com a bolsa rompida e tive que aguardar, né, realmente, ninguém aparecia. O problema, acho que o problema maior foi o fato de que lá dentro do hospital, os médicos, enfermeiros, ninguém aparecia. O hospital ficou deserto. Eu fiquei dentro de um quarto sozinha, não tinha ninguém comigo. Eles não comentaram, eu não sabia referente à acompanhante, como que poderia ser a questão do acompanhante. Nessa época eu não sabia. Tanto que eu fui saber na minha terceira gestação que eu poderia levar um acompanhante, independente de ser rede pública ou rede privada. Então, na minha estadia lá no hospital, eu fiquei sozinha, sentindo muitas dores. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia como agir. Fiquei meio que desolada.
zoada, né? Porque a gente fica numa situação onde a gente não sabe, né? A primeira gestação, eu fiquei confusa, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como agir. Eu senti as dores, basicamente eu vi o dia nascer, né? Porque eu sentia muita contração. Depois que a bolsa rompeu, foi pior ainda. Então eu tentava cochilar, eu tentava dormir porque eu estava muito exausta e vinha aquela contração terrível. Eu acordava de novo. E aí foi assim de um dia pro outro, né, que eu cheguei. Eu fui transferida para o hospital perto da meia-noite, mais ou menos. E aí o dia amanheceu quando foi 6 da manhã que resolveu aparecer alguém. Isso que eu cheguei a ir atrás de procurar os enfermeiros, que não tinha ninguém lá pra me amparar, pra me dar uma luz, um socorro, qualquer coisa do tipo, né? E aí eu fui até o dia seguinte sentindo essas dores. Já com a bolsa rompida, não sabia o que ia proceder, porque, como eu falei, ninguém havia dito nada. E aí quando foi no outro dia, 7 horas da manhã, que apareceu uma enfermeira para me dizer que eu iria fazer um parto cesárea, porque a gestação não tinha evoluído, né, não tinha dilatado. Porém, ninguém chegou a fazer exame de toque depois, de que eu já estava lá em trabalho de parto e tudo mais. A última vez que foi feito um exame de toque foi à 1 da manhã, e foi quando eu cheguei no hospital, né, que foi transferida do pronto-socorro para o hospital. E depois disso, até às 7 da manhã, ninguém foi lá para fazer exame nem nada. A única coisa que eles fizeram foi fazer o cardiotoco para saber como que estava o coração da bebê, né? Eles vieram, fizeram cardiotoco, foram acompanhando, ainda mais porque a bolsa já estava rompida, então eles precisavam fazer um acompanhamento um pouco maior nessa questão. Mesmo assim, foi 2 vezes, desde a hora que eu cheguei, e no dia seguinte, às 6 da manhã e pouquinho, eles fizeram. Não, mentira. Foi às 7 da manhã mesmo, quando eles já vieram para falar comigo, eles fizeram novamente o cardiotoco. Então ficou durante esse período de tempo, eles ficaram sem aparecer nem nada. E aí eles foram lá e fizeram o exame e tal, me avisaram e já vieram me aprontar pra isso. Eu cheguei a contestar, porque eu queria um parto normal, mas eles não tiraram minha pressão pra saber se ela havia baixado, porque por conta da pressão eles não queriam fazer um parto normal, mas eles não tiraram minha pressão, né? Eles não aferiram a pressão, eles não fizeram exame de toque e basicamente eu fui abandonada no hospital e fiquei lá, aguardando realmente que acontecesse alguma coisa. Como eu falei, eu tive bastante medo, né? Porque já tinha rompido a bolsa, então eu fiquei bem preocupada. E aí, me aprontaram, fizeram todos os procedimentos e às 9... Um pouco antes das 9 horas, a gente foi pra mesa de cirurgia. Nesse momento, meu esposo já estava avisado, né? Na época ele era meu namorado. Ele já estava avisado, ele já estava no hospital e ele ficou lá aguardando. Mas em nenhum momento eles chamaram ele para assistir o parto, em nenhum momento chamaram ele para nada. Mas ele já estava lá, ele já sabia, né? Que ia acontecer, que a neném ia nascer. Ele ficou aguardando lá do lado de fora. E aí fizeram a cirurgia, né? A neném nasceu, foram fazer todos os procedimentos. Enquanto isso eu fiquei lá sozinha na sala. Acho que naquele dia só tinha eu, porque eu só escutava a minha bebê, eu só escutava ela chorar. Eu não escutava mais ninguém, eu não vi mais ninguém, né, na sala de cirurgia, nem nenhuma outra sala. Eu percebi movimentação só minha mesma ali da equipe médica que estava comigo. O procedimento foi bem tranquilo, né? Foi um procedimento rápido, foi um procedimento tranquilo. E o médico também foi bem prestativo. A anestesista também foi uma anestesista muito tranquila. Ela me acalmava o tempo inteiro, ela me dava carinho ali pra mim não ficar agitada no momento do parto, porque eu tava sozinha. Foi bem tranquilo.
tá? Essa questão do parto foi muito tranquilo. E aí eu fui pra a sala do pós-operatório e fiquei lá na sala do pós-operatório aguardando. Levaram a neném depois pra que eu desse o primeiro mamar. E aí foram, assim que me mostraram ela antes, obviamente, né? Na hora que ela nasceu, eles me mostraram ela tava bem roxinha, ela nasceu bem roxinha. E aí, assim que eu fiquei lá no pós-operatório, eles foram, já chamaram o meu esposo, ele já viu a neném. E aí foi basicamente isso, né? A gente foi pro quarto um tempo depois. E aí, se vocês quiserem depois saber mais detalhes, que eu conte mais coisas, eu conto pra vocês. Eu tô tentando fazer um resumão mesmo de como foi. Mas aí foi basicamente isso. Tiveram algumas complicações, mas isso eu posso contar mais detalhadamente em outro vídeo, se vocês quiserem saber. E aí depois a gente foi pra casa. E foi um ano, justamente nesse ano foi um ano extremamente frio. Chegou a 8 graus. E como era um bebê e a casa também gelada, foi bem complicadinho pra aguentar toda essa situação com um bebezinho muito novinho, né? Tinha dias e tava bem frio. No hospital eu fiquei... Foram 3 dias, eu tive alta no 3º dia. E o meu pós-operatório foi um pouquinho complicado também. Eu tive algumas complicações. A minha cesárea, ela chegou a infeccionar. Inclusive a minha sogra, ela me deu bastante ajuda nessa parte, né? Ela me ajudou muito. A amamentação pra mim foi um pouquinho complicado. No início os meus seios machucaram, foi difícil. Ela tinha muita preguiça, inclusive eu posso contar pra vocês também o que aconteceu, porque ela teve a icterícia, né, o amarelão, e foi bem difícil, porque ela tinha muita preguiça, ela não acordava pra mamar, eu tinha que acordar ela pra mamar. Era uma preguiça, e era bem complicado, porque aí ela perdeu peso, né, então foi bem difícil esse início. Mas deu tudo certo depois, né? Hoje ela já está com 9 anos, quase 10 anos. E graças a Deus foi tudo, vamos dizer assim, razoavelmente tranquilo. Se vocês quiserem saber mais detalhes, né? Como esse vídeo ele já tá bem longo, se vocês quiserem saber mais detalhes, que eu fale mais sobre alguma coisa específica do que aconteceu, o relato do parto, quer que seja mais específico, quer que eu conte mais sobre a gestação, aí vocês deixem nos comentários o que vocês querem saber. E é isso. E aí a gente vai para a segunda parte, que a gente vai falar da segunda gestação. E aí me acompanhem, tá bom? Para que vocês vejam, também vai ser um resumão. Mas aí depois, se vocês quiserem, depois eu trago novamente falando sobre as minhas gestações, sobre o parto, o pós-parto, como que foi todo esse processo, tá bom? Muito obrigada por me acompanhar, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.